Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E hoje nós vamos começar uma sessão do texto, uma sessão desse capítulo, que tem como subtítulo Transmigrações Progressivas. Questão 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Ou seja, desde quando o espírito é formado, ele já tem poder, ele já consegue agir, poder nesse sentido de ação, ele já consegue ter controle, ter domínio de todas as suas faculdades, do tipo o pensamento, a vontade, ele já tem isso em sua plenitude, já consegue dominar todos esses elementos, né? Alguns desses elementos nós citamos aqui, mas ele já consegue lidar com todos esses elementos em plenitude, de forma completa. E aí os espíritos respondem o seguinte: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Nós, quando somos crianças, temos, teoricamente, uma série de questões em nós que precisam ser trabalhadas, precisam ser desenvolvidas, para que a gente, quando o nosso organismo, vamos dizer assim, né, chegue na maturidade, ele consiga desempenhar todas as funções com equilíbrio, com uma capacidade plena de ação. Com o espírito é da mesma forma. Ele passa por uma espécie de infância espiritual. Eles vão explicar isso de uma forma melhor um pouquinho mais para frente. Mas vamos seguir nessa resposta ainda. Não, pois que para o espírito como para o homem também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. É como se nesse momento inicial ele apenas, quase que vamos dizer assim, reagisse aos estímulos que são dados a ele. Não existe um raciocínio, uma possibilidade de pensamento refletida, vamos dizer assim, trabalhada de forma gradual, mas bem pensada, né? Pensamento bem pensado fica meio esquisito, mas é só para a gente ter um pouquinho dessa noção. Quando a gente age por instinto, é como se fosse aquele primeiro pensamento que vem diante de uma determinada situação, como se fosse uma reação quase que imediata. Então, nessa fase de origem, a vida do espírito é apenas instintiva, até porque ele está aprendendo também a lidar com as faculdades que ele possui. Então, muitas vezes, as suas ações são destituídas de uma capacidade de reflexão. Vamos tentar só entender mais ou menos assim. Da mesma forma que a gente, dependendo da fase em que a gente se encontra, as nossas preocupações são dormir, comer, brincar, se divertir um pouquinho, cuidar do básico das necessidades físicas, fisiológicas que a gente tem, mas a gente não espera muito além disso. É como se o espírito, nessa primeira fase, ele também tivesse a preocupação maior com, vamos dizer assim, o uso instintivo dessas faculdades, que aos poucos ele vai tomar maior controle sobre elas. Mas a resposta segue mais um pouquinho ainda. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Essa inteligência como a gente entende, né, como a gente tem hoje. É por isso que em alguns momentos os espíritos vão dizer também que o instinto seria como se fosse uma inteligência primitiva, que resolve as situações que são necessárias, cuida da preservação, cuida da manutenção da vida, cuida da reprodução, mas ela não vai necessariamente pensar, refletir sobre essas situações que estão sendo apresentadas. Segue ainda. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Então vamos dizer assim, lá atrás, porque a gente já é um pouquinho espírito velho, lá atrás, na nossa primeira encarnação, como é que era o estado da nossa alma? Em que estado que essa alma se encontrava? O da infância na vida corporal. É como se a gente fosse, da mesma forma que ele falou ali, né, de que existe uma infância do espírito, na nossa primeira encarnação é como se a gente estivesse ainda na nossa infância. A inteligência, então, apenas desabrocha. A inteligência está começando a aparecer. A alma se ensaia para a vida. Ela está só
começando a ensaiar o que vai ser a sua vida plena, o que vai ser a sua vida consciente lá na frente. A questão 191 segue por um outro caminho que a gente vai explicar aqui de uma forma, vamos dizer assim, pegando o entorno para que isso possa ficar bem claro. Porque a questão 191 fala o seguinte: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E aí o que eles estão pensando em selvagens? Os índios, os aborígenes, os índios tanto da América do Sul quanto do Norte. Do Sul quanto do Norte foi ótimo, mas isso daí não tem tanto problema, né? Mas os indígenas das diversas partes, vamos dizer assim, do planeta, os aborígenes e assim por diante, algumas tribos africanas que eles vão colocar também dentro desse conjunto. E a dúvida é, as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Por que nós falamos que vamos fazer um entorno dessa questão? Àquela época se imaginava que esses agrupamentos, por estarem distantes, né, do modelo de civilização ocidental, europeia, vamos entender dessa forma, seriam como se fossem povos primitivos. No entendimento daquela época, eles eram vistos, se fosse pensar numa escala evolutiva, como sendo ainda na base dessa caminhada evolutiva, tendo como ponto de vista o processo civilizatório ocidental. Por isso que eles vão se referir a dos selvagens, né, como sendo primitivos. Como em outros momentos eles vão falar também com relação a algumas tribos, algumas etnias africanas. Por que a gente está deixando isso bem claro? Porque algumas pessoas, né, muitas aliás, né, de uns tempos para cá, têm questionado alguns pontos de O Livro dos Espíritos que, no entender dessas pessoas, seria ultrapassado, seria preconceituoso, seria racista e assim por diante. Por que nós estamos fazendo esse comentário? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê uma obra que não foi escrita no nosso tempo, para a gente entender as questões, as proposições, dentro do entendimento que era dado àquela época. Naquela época, esses agrupamentos eram tidos como selvagens. Esses grupos, né, eram tidos como selvagens. Nós hoje não utilizamos mais este tipo de entendimento. Ah, vamos mudar o texto então? Para quê? A gente não precisa, né, aprender cada vez mais? A ideia trazida pelo Espírito de Verdade não é de que os espíritas devem se amar e se instruírem? Então por que eu vou facilitar ao invés de tentar entender como era o pensamento daquela época? Só para ficar aqui de sugestão, de reflexão. Nós estamos partindo desse pressuposto. Optamos por seguir o livro como ele está lá atrás, como ele foi escrito. Da mesma forma que quando a gente pega um livro qualquer de história, filosofia, ciência, medicina, o que quer que seja, que foi escrito num determinado tempo, a gente faz a leitura partindo dos entendimentos que se tinha também naquele tempo. Terão informações que estarão escritas de forma diferente do que a gente faz. E nem por isso a gente muda o texto original só para colocar do jeito que a gente acha que tem que ser o melhor. Então o escrito da época pensava dessa forma. E aí dentro dessa leitura, o que a gente vai entender? Voltando na questão aqui, né? As dos nossos selvagens são almas no estado de infância. E lembrando que tem uma classificação dos espíritos que vai colocar lá, a gente já trabalhou isso lá na primeira parte, esse período inicial como sendo o período dos espíritos primitivos. Primitivos no sentido de no início da caminhada, tá? E aí o que eles respondem? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, dentro desse questionamento trazido por Kardec, eles dão aqui pra gente duas informações. Tá? São almas desenvolvidas e são almas, e o que ele coloca aqui como sendo vamos dizer assim, um indicador de que elas são desenvolvidas? O fato delas terem paixões, porque aí envolve vontades, existem aí toda uma série de questões que estão também no entorno, e ele vai trabalhar também na próxima questão alguns desses pontos. Por que a gente está lembrando esses elementos? Não significa que o espírito, e aqui está falando do desenvolvimento do espírito, tá?
Não significa que um espírito que já esteja num certo grau de desenvolvimento, ele não possa reencarnar entre povos primitivos do planeta. A gente tem que deixar bem claro que a conformação cultural, social, ou até mesmo a organização física que eu esteja adotando neste momento, não significa que eu seja superior ou inferior a um determinado grupo do ponto de vista evolutivo do espírito. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, tá? Aqui está fazendo um paralelo, porque na época se pensava que esses povos que a gente mencionou aqui, né? Esses indígenas, esses aborígenes, esses selvagens, esses ditos selvagens, eles eram inferiores aos grupos civilizados. Então, dentro do pensamento da época, o que Kardec vai buscar? Vamos pensar assim, nós achamos aqui que esses grupos, que esses selvagens são inferiores àqueles que têm civilização. Os espíritos que reencarnam nesses grupos também são inferiores? A dúvida é essa. E aí ele coloca infância relativa. Alguns estão sim no estágio inicial ainda de evolução, mas já são almas, espíritos reencarnados, mas no estágio já de desenvolvimento um pouco mais avançado, porque eles apresentam paixões. E aí a gente segue para o entendimento do que são essas paixões. E para isso, Allan Kardec coloca uma outra questão junto dessa. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Essa é a 191A. As paixões são então um sinal de desenvolvimento? E a resposta dos espíritos é muito interessante, porque eles colocam assim: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. Significa que eles estão mais avançados do que aqueles espíritos que começaram, né, a tomar contato com essa forma há pouco tempo. Existem muitas outras questões que precisam ser trabalhadas ainda nesse processo, mas isso aqui é uma primeira leitura. Dentro dessa lógica, desse entendimento, o desenvolvimento de paixões, já que no início era só instinto, era como se eu estivesse só sobrevivendo às coisas que estão acontecendo. O desenvolvimento de paixões significa já um grauzinho de desenvolvimento a mais, mas não significa que aquele espírito esteja já num nível de perfeição. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eles ainda trazem para a gente o seguinte: são sinal de atividade e de consciência do eu. É como se eu já estivesse tomando consciência da minha individualidade e eu estivesse, a presença da paixão vai trazer esse indício para mim, e eu já estivesse também exercitando as minhas potencialidades. O meu pensamento, o que eu gosto ou não, a minha vontade, o que eu preciso fazer para conseguir aquilo que eu gosto ou não, o meu livre-arbítrio, o meu direito de escolha, né? Então, isso tudo, essas paixões, tem a ver com esse desenvolvimento do espírito. E um dia, quando essas paixões forem sublimadas, isso significa que eu vou ter atingido essa perfeição relativa, que é a perfeição que o espírito pode atingir. Eles colocam ainda, vou voltar no início dessa última frase, são sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe. É como se fosse algo ainda que fosse eclodir, como se fosse a ideia de uma semente que vai um dia, né, aquela parte interna, romper a casca e chegar a ser a árvore que ela tem potencial para ser. Essa questão tem uma nota e a gente precisa se ater muito a ela. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância. Peraí, Rogério, mas se falou ali atrás que os selvagens seriam a ideia mais ou menos de um espírito na infância, onde que está o embrião? Pois é, isso daí é um assunto para outras conversas e bem mais aprofundadas, lá bem para frente. Vamos deixar isso daí um pouquinho para depois. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, no sentido assim de, depois que ele chega a essa perfeição, ele não começa a
perecer, ele não começa a decair, como acontece na velhice do corpo físico, como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim. Então a gente precisa lembrar isso. Eu vou me desenvolver, eu vou chegar a essa plenitude que é a fase da perfeição, que é a vida adulta, mas eu não vou ter fim, como o corpo físico tem um fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Por isso que é importante a gente entender que nós somos habitantes do universo e não somente habitantes da Terra. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Em cada existência nossa, como se a gente estivesse num dia de aula. É um aprendizado que a gente tem, é uma possibilidade que a gente tem de crescer um pouquinho mais. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto produzem na do espírito. Há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Então, da mesma forma que a gente tem dias em que a gente não faz nada de útil, enquanto espírito, tem também, infelizmente, existências em que a gente, vamos dizer assim, não guardou, não conseguiu acumular nada que fosse realmente produtivo. Mas isso também faz parte da vida. E aquilo que a gente deixa de aprender em uma, a gente segue aprendendo na seguinte. E hoje nós ficamos por aqui. Um beijo grande para vocês. Até nossa próxima conversa.